Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós veremos a evolução do hardware computacional. Esta é uma aula de introdução, uma aula introdutória a esse tema. Não veremos tudo o que pode ser visto a respeito da evolução do hardware computacional. Então, vamos prosseguir. Veremos aqui 78 slides. Esse aqui é o primeiro slide, ele tem o título, né, Evolução do Hardware Computacional, e o nome do professor Douglas Carvalho. Indo para o segundo slide neste momento, nós temos aqui uma frase de Tom Peters. A frase diz o seguinte: em uma sociedade com base no conhecimento, por definição, é necessário que você seja estudante a vida toda. Tom Peters. Então fica aí a dica, pessoal, a nossa motivação para estudar, já que vivemos numa sociedade cuja base é o conhecimento. Indo para o terceiro slide, nós encontramos o título Informática. O conteúdo desse slide pretende definir o conceito dessa palavra informática. Então, o primeiro item diz respeito à informação automática, como significado da palavra informática. Mas, como veremos mais adiante, ela é um pouco mais além disso, um pouco mais além de informação automática. Então, neologismo que foi criado na França é o informatique. Foi criado em abril de 1966. Uma alternativa ao termo informatique é a Information Science, em inglês Information Science, que em português nós temos como tradução a ciência da informação. Popularizou o termo que realmente ficou como definido é informatique, que é nada menos, nada mais do que a palavra informática. A outra questão bastante interessante é que a informática ela é uma disciplina interdisciplinar. Ela está com um pé em várias áreas, por exemplo, ciências exatas e ciências sociais. No quarto slide, nós temos aqui uma imagem ao centro, onde apresenta quatro informações. São 4 círculos, onde está o círculo da área da computação, o círculo da área da teoria dos sistemas, o outro círculo que é o círculo da cibernética e mais um círculo que é o círculo da área da ciência da informação. Então, observa-se que esses círculos eles estão unidos em um determinado ponto onde existe uma área que ela toca todos os círculos. E é justamente nessa área que está a informática, porque a informática ela é interdisciplinar, então ela está com o pezinho dela em cada uma dessas 4 áreas. Então, vamos ver cada área dessa no quinto slide. Áreas de intersecção da informática. Ciência da computação, que é a primeira área, preocupa-se com o processamento dos dados, abrangendo a arquitetura das máquinas e as respectivas engenharias de software, isto é, a sua programação. A segunda área, que é a ciência da informação, volta-se ao trato da informação, notadamente no tocante a seu armazenamento e a sua veiculação. No sexto slide, veremos as 2 próximas áreas de intersecção, que são teoria dos sistemas. Sugere que a solução de problemas a partir da conjugação dos elementos capaz de levar a objetivos pretendidos. E a última área, a quarta e última área de intersecção é a ciência da informação, que preocupa-se com a busca da eficácia através de ações ordenadas sob convenientes mecanismos de automação. Então, pessoal, isso com tudo até agora, nós temos como fonte Veloso, ano de publicação do seu livro 2014, cujo título do livro é Informática Básica. Esse autor Veloso, nós continuaremos vendo algumas referências deles no decorrer dos slides.
Então vamos agora para o sétimo slide. Neste sétimo slide temos como título pergunta de prova, e a pergunta é: quais são as 4 áreas de intersecção da informática? Letra A, letra B e letra C. Na letra A temos ciência da computação, cibernética, matemática, teoria dos sistemas. Letra B, ciência da informação, ciência da computação, cibernética, engenharia da computação. Letra C, teoria dos sistemas, cibernética, ciência da computação, ciência da informação. Então, qual é a letra correta? E aí, estou aguardando que você pense na letra correta. Vamos prosseguir então e ver qual é a resposta correta. Letra C, teoria dos sistemas, cibernética, ciência da computação, ciência da informação. São as 4 áreas de intersecção da informática. Indo para o 8º slide, temos como título Sociedade da Informação / Conhecimento. São 2 itens de conteúdo nesse slide. Primeiro item: as tecnologias da informação e comunicação permitiram o acesso, tratamento e disseminação da informação como nunca antes visto na história, caracterizando-se assim a sociedade da informação. O segundo item: a sociedade do conhecimento se dá por considerar o capital humano existente nas redes telemáticas. O primeiro item fala-se a respeito de uma grande aceleração na evolução das tecnologias da informação e da comunicação, e por isso caracterizou-se a sociedade da informação. O segundo item diz que a sociedade ela é uma sociedade do conhecimento devido às redes existentes, onde trafega conhecimento que é produzido e consumido pelo capital humano, que são as pessoas. O 9º slide, cujo título é Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, apresenta uma série de itens de exemplos de quais sejam essas tecnologias, essas novas tecnologias da informação e comunicação. O primeiro item: computadores pessoais. Segundo item: câmeras de vídeo e foto para computador ou webcam. CDs e DVDs, permitindo gravações domésticas. Diversos suportes para guardar e portar dados, como disquetes, discos rígidos ou HDs, cartões de memória, pendrives, zip drives e assemelhados. Telefonia móvel, telemóveis ou telefones celulares. TV por assinatura, TV a cabo. E o último item: TV por antena parabólica, também fonte de Veloso, 2014. No 10º slide, ainda continuamos com a lista de novas tecnologias. Então vamos lá: correio eletrônico, que é o e-mail, listas de discussão, internet, streamer, que são os fluxos contínuos de áudio e vídeo via internet. Isso aqui tem muito a ver com os youtubers, entendem muito disso. Podcasting, que é a transmissão sob demanda de áudio e vídeo via internet, nada mais é do que o podcast. E por último, Wikipedia, possível graças à internet, a www e a invenção da Wiki, também Veloso, 2014. Continuando, tecnologias digitais, ainda no slide número 11, tecnologias digitais de captação e tratamento de imagens. Essas tecnologias são fotografia digital, vídeo digital, som digital, captura eletrônica ou digitalização de imagens com scanners, TV digital, rádio digital. Também temos tecnologias de acesso remoto sem fio, como wireless. Aí temos Wi-Fi, que significa sem fio, Bluetooth e RFID, que é radiofrequência.
No slide número 12, temos medidas de armazenamento. Apresenta-se uma tabela, um quadro, cujos dados são a unidade em kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Quando se trata de kilobyte é KB, a sigla, megabyte é MB, a sigla, e gigabyte, a sigla é GB, e terabyte, a sigla é TB. Então temos aqui duas colunas, valor aproximado e valor exato. O valor aproximado, pessoal, é um valor que ele não se refere exatamente àquela quantidade de bytes que existe naquela unidade de medida. Quem realmente dá esse valor correto é a terceira coluna, com o valor exato. Por que existe, então, esse valor aproximado? O valor aproximado existe porque isso foi uma adoção da indústria. A indústria que produz esses equipamentos e dispositivos de armazenamento adotou esse tipo de medida. Então, quando você vai comprar na loja de informática, por exemplo, um HD de 1 terabyte, você não vai conseguir realmente comprar 1 terabyte no valor exato dele, é um valor aproximado, ou seja, é em torno de 900 e poucos GB, né? Para inteirar 1 terabyte seria necessário 1000 GB. Você não compra 1000 GB no comércio, mas ele vem informando na embalagem dele, no adesivo dele, que ele é de 1 terabyte, porque esse é o valor aproximado, é o valor que foi adotado pela indústria, né? Então vamos prosseguir agora para o 13º slide. Nesse 13º slide nós temos aqui as capacidades das mídias, né? Temos aqui o disquete ele já é um dispositivo muito antigo, já aposentado. Acredito que ninguém mais fabrica ele e possivelmente você não encontra ele para ser comprado. Talvez na internet, em alguém lá, não sei como, mas você não compra ele mais como algo novo. A capacidade dele era muito limitada, de apenas 1.44 megabytes. Temos aqui também o CD com 700 megabytes e ele conseguia gravar até 80 minutos de música, por exemplo. E temos o DVD, que ele mais do que dobra, né? Mais do que triplica, ele vai para 4,7 GB. O DVD de dupla camada, ele consegue ainda dobrar isso também, ele vai para 8,5 GB. E finalmente nós temos o Blu-ray. Esse Blu-ray ele veio com 50 GB. Isso realmente foi um grande salto, né? Para que tivéssemos dispositivos que armazenassem toda essa capacidade aí de dados dentro de um único disco. No slide 14, temos como título Pergunta de prova. A pergunta é: se 1 kilobyte tem 1024 bytes, quantos bytes tem 1 megabyte? E aí você tem três opções de resposta. A letra A diz que são 2024 bytes. A letra B diz que são 20.480 bytes. E a letra C informa que são 1.048.576 bytes. Qual resposta é a correta? Então, vamos ver. A resposta correta é letra C, 1.048.576 bytes. É a quantidade de bytes que contém dentro de 1 megabyte. No próximo slide, o slide número 15, o título é Dispositivo de I/O. Input ou entrada, output ou saída. Esse I/O é input output, traduzindo é entrada ou saída. Então nós temos dispositivos que entram dados no sistema computacional e temos dispositivos que saem dados do sistema computacional. Então quais são os dispositivos de entrada? Temos aqui na primeira coluna desse quadro que dispositivos de entrada são mouse, trackball e talkpad, teclado, scanner, microfone,
leitura óptica, câmera digital e filmadora. São exemplos de dispositivos que entram dados. Você digita dados, por exemplo, no teclado e essa informação ela é inserida no sistema computacional. No dispositivo de saída, então, nós temos o monitor, que ele gera imagem do que está acontecendo para você. Então, se ele te dá essa informação em formato de imagem, ele é um dispositivo de saída. A impressora também é outro exemplo. A caixa de som também é outro exemplo de dispositivo de saída. Que informação que está saindo de uma caixa de som? É uma música, ou então uma aula, né? O áudio aí, a voz de alguém, a voz do professor, então é um dispositivo de saída. Agora também temos dispositivos que eles são ao mesmo tempo dispositivo de entrada e saída. Temos o monitor, touchscreen, dispositivo de disquete, drive de disquete. Temos o CD e o DVD, que ele tanto faz a gravação e a leitura. Temos o fax modem. Esse fax modem também já é uma coisa bastante antiga. E temos o pendrive como exemplo, né? O pendrive MP3, que você coloca informação e tira informação desses dispositivos. Há quem diga que pendrive ele não é exatamente dispositivo de entrada ou saída, por causa do seguinte motivo: o pendrive ele continua sendo um sistema computacional e você não conseguiu ver informação alguma saindo de dentro dele. Então, se você quer, por exemplo, digitar um texto e colocar no pendrive, você vai usar qual dispositivo de saída, de entrada? Um teclado. Se você quer imprimir esse texto que está dentro do pendrive, qual dispositivo de saída que você vai achar para fazer isso? A impressora. Então, alguns acreditam que não é um dispositivo de entrada e saída, é apenas o próprio computador, o próprio sistema computacional, e nesse caso, o sistema de armazenamento. No slide 16, nós temos aqui alguns exemplos de dispositivos de entrada, de saída e dispositivos que fazem as duas funções. Então, nós temos como entrada o teclado, a mesa digitalizadora, que você cria desenho direto na tela do computador, a webcam. Nós temos também como saída impressora, monitor, caixa de som, headset, que é o headphone também, e um data show. Como dispositivo de entrada e saída, nós temos o monitor, porque ele gera imagem, né, saindo informação, e ao mesmo tempo ele é touchscreen, monitor que você toca o dedo, assim como é a tela do seu celular. Ele aceita a informação quando você toca com o dedo sobre a tela, e ao mesmo tempo ele apresenta a informação. A impressora, como scanner, né, multifuncional, ela imprime, sai, ela escaneia, entra. Aqui novamente o pendrive. Temos também uma placa de rede sem fio, onde ela envia e recebe informação, e um gravador leitor de DVD e CD, que grava e lê. Então ela coloca informação através da leitura e imprime informação através da gravação do CD. No slide 17 temos outra pergunta de prova, que é o seguinte: qual letra possui todos os itens como dispositivo de entrada? Letra A, caixa de som, mouse, teclado. Letra B, scanner, teclado, microfone. E letra C, pendrive, DVD, óculos de realidade virtual. Qual dessas opções possui todos os itens como dispositivo de entrada? 10 segundos para responder. Então, veremos agora qual é o dispositivo, qual é a letra correta. É a letra B, scanner, teclado e microfone. São todos esses itens de dispositivo de entrada. No slide 18, nós temos aqui tipos de impressoras. É possível verificar nesta imagem que há um equipamento. Ele é um pouco retangular e ele parece ter um braço móvel entre duas colunas. Observa-se nessa imagem que ele consegue imprimir objetos em 3D.
de vários tamanhos. Temos aqui a impressão de 3 corujas de tamanho pequeno, tamanho médio e um tamanho grande. No slide de número 19, temos tipo de impressora jato de tinta. Esse tipo de impressora, ela usa cartuchos de tinta. Existem duas imagens aqui nesse slide. Observe que temos um dedo apontando os cartuchos, uma mãozinha com o dedo indicador apontando para os cartuchos de tinta. Então nós temos também na outra imagem uma folha sendo impressa, onde foi possível imprimir de forma colorida uma foto de uma paisagem. No slide número 20 temos outro tipo de impressora, que é a impressora laser. A impressora laser, desse modelo que estamos aqui no slide, e são duas imagens. A primeira imagem, ela mostra o cartucho. Esse cartucho é onde se encontra não a tinta, mas o pó. E esse pó, ele é queimado pelo cilindro que existe dentro do cartucho. Ele esquenta muito esse cilindro e queima o pó em cima da folha de papel. Deve ser por isso que é chamado de impressora laser. Então, no próximo slide de número 21, temos 4 itens aqui, mas somente 2 imagens. Os itens são jato de cera, térmica, matricial e plotter. Esses são 4 tipos de impressora. E temos aqui 2 imagens representando a impressora plotter, que é essa impressora enorme. Observa-se que ela tem mais de 1 metro, talvez até 2 metros de comprimento, né? E ela também tem uma altura de provavelmente 1,5 metro. E ela serve para imprimir mapas de cidades, por exemplo, mapa do Brasil, ou então imprimir um banner enorme também, ele consegue fazer essa impressão. E temos também agora a imagem de uma impressora, e essa impressora aqui, ela é do tipo térmica. É a impressora que é muito comum de ser vista nos caixas de supermercado. Essa impressora não usa pó e nem tinta para imprimir no papel, porque na verdade ela usa um papel especial, aonde ela esquenta esse papel e nessa forma de esquentar ela consegue imprimir as letras. Por isso é denominada de impressora térmica. No slide de número 22, nós temos aqui como título qualidade e velocidade das impressoras de página. Então, qual que é a qualidade de uma imagem? Como que ela é medida, né? Ela é medida pela resolução. E essa resolução tem como unidade o ppp, significa pontos por polegada. Em inglês, você vai encontrar o DPI, que é dots per inch. Com relação à velocidade, nós podemos medir essa velocidade por ppm, que significa página por minuto. É a mesma coisa do carro, né? Você tem lá no velocímetro o RPM, que é a rotação por minuto, a rotação por minuto do motor do carro. No slide de número 23, nós temos aqui o que eu chamaria de 2 imagens. A primeira imagem em cima é com relação à geração, né, dos computadores, da evolução dos computadores. Então, a primeira geração você vê que existiu o Colossus em 1943, né? Ele servia para quebrar códigos secretos alemães. Aí na segunda geração, já em 1952, quase 10 anos depois, nós temos esse exemplo aí de impressora, de computador, que foi usado no cálculo das eleições nos Estados Unidos. E na terceira geração, já em 1977, nós temos aqui alguns computadores. O exemplo do Apple II, o TRS-80 e o PET. E na quarta geração, em 1981, já temos um PC. E esse PC, que é o personal computer, ou computador pessoal, ele já toma mais a cara daquele computador que a gente tem mais costume de ver por aí. Se bem que hoje em dia
você observa que ele tem realmente uma aparência que lembra, né, os computadores atuais, que é os computadores da quinta geração. Esse tipo de computador da quinta geração, você tem já o costume de ver eles no laboratório de informática do campus Brusco-Cu. E embaixo, essa imagem embaixo, ela tenta fazer uma analogia com a evolução do ser humano, né? Como o do primata, né? O ser humano, de acordo com algumas linhas teóricas aí da ciência, ela diz que nós viemos dos primatas. Então, a primeira geração seria o próprio macaco em si, aí a segunda geração vai evoluindo, evoluindo, até chegar numa geração em que o homem está ali sentado diante de um computador, curvado, digitando no seu teclado. Próximo slide. No próximo slide nós temos aqui várias imagens de computadores desde lá de 1984, o Macintosh, que é um computador produzido pela Apple. Em 1984 eu tinha 1 ano de idade. Aí, e essa imagem vem mostrando computadores de 86, de 87, de 1990, 1999, são vários computadores, até chegar em 2007, onde temos um computador super fino. Então, fica aí essa imagem de curiosidade. Vamos prosseguir para o slide 25. No slide 25, nós temos também essa analogia com relação aos celulares. O celular de antigamente era enorme, parecia um tijolo, aí foi evoluindo, 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 até chegar a um celular super fino, pequeno e leve, com tela sem teclado físico, touchscreen. Então, prosseguindo, o slide número 26, temos aqui a evolução da informática, né? Uma linha do tempo, é uma imagem contendo um gráfico onde é possível ver a evolução dos computadores de acordo com certas datas, e também lá a primeira geração, segunda geração, terceira e quarta geração de computadores. Então, por exemplo, 5.500 a.C., os ancestrais dos computadores, nós temos o ábaco, que é uma calculadora árabe, né, usada para fazer cálculos com peças que se movem para a direita e para a esquerda, ou para cima e para baixo. Já em 1642 foi construída a máquina de Pascal. E em 1837, o advento da programação funcional é um engenho analítico. E o Colossus 1, em 1946, já em tempos pré-modernos, né? E o ENIAC, em 1946, também considerado como primeira geração. E essa primeira geração de computadores, ela vai de 1956 até 1959. Já a segunda geração vai de 1959 a 1964, onde nós temos aqui um exemplo do IBM 7030. E a terceira geração, de 1964 até 1970, ela vai... temos aqui como exemplo o IBM 360/91, de 1967. É um computador que você não vê algo parecido com uma tela de monitor, apenas botões. E em 1975, que já inicia a quarta geração e ela vai até os dias atuais, temos o Altair 8800, e em 1984 é o único momento que eu consigo ver aqui uma tela de computador, né? E que antes você só tinha botões para lidar com o computador. E em 1984 surge o Macintosh e vai até os dias atuais. O slide de número 27, nós temos a evolução tecnológica. Em 1642, onde Blaise Pascal constrói a primeira calculadora mecânica. Então temos aí um exemplo, uma imagem dessa calculadora mecânica. Ela é uma caixa retangular com um monte de rodinhas dentadas para a pessoa ficar girando essas rodinhas. E observa-se acima dessas rodinhas que existem seis quadradinhos, onde possivelmente aparecem os números, como se fosse o visor de uma calculadora.
Então veja como era bem rudimentar no início, né? Até evoluir nos dias de hoje. A evolução tecnológica em 1728, Falcon utiliza cartões perfurados como memória para máquinas, e este é o slide número 28. Então, esses cartões, aqui temos uma imagem representando um desses cartões perfurados. A máquina ela recebe um cartão desse aí, e de acordo com esses buraquinhos, né, essas bolinhas que são buraquinhos, ela vai compreendendo qual que é os comandos que ela tem que ela tem que executar. Então, isso aí foi um grande avanço, porque até então não tinha essa possibilidade de você gravar os comandos com tanta facilidade quanto foi num cartão furado. No slide número 29, só mais um exemplo. Esse cartão furado, ele teria a mesma ideia daquele cartão resposta, quando você faz um concurso público ou um processo seletivo, aí você responde as questões, mas você recebe uma folha de resposta, onde você tem que marcar as bolinhas das alternativas corretas. Então, uma máquina ela vai receber esse cartão resposta, vai fazer a leitura e vai trazer de forma automática quantos pontos o aluno fez, né, ao responder aquela folha, aquele cartão resposta. Então, no slide 29, em 1805, Jacquard cria o primeiro tear automático. E aí vem aquela ideia, né, da automação. Então, as pessoas antigamente faziam a produção dos tapetes e tecidos de forma manual, mesmo que usando uma máquina. E essa máquina aqui de TA, ela já conseguiria dispensar a mão de obra humana para que ela pudesse estar produzindo ali o tecido, o tapete, seja o que for, de forma automática. Isso aconteceu em 1805. No slide número 30, e nós temos 78 slides, continua ainda o título Evolução Tecnológica. 1830 surge o motor diferencial de Babbage. Esse motor diferencial ele realiza algum tipo de cálculo, e veja aqui uma imagem da aparência dele. Essa aí é a imagem dele, cheia de engrenagens. No slide número 31, temos aqui ainda a evolução tecnológica. 1874, a primeira máquina de escrever. Veja como era muito bonitinha a imagem dessa máquina de escrever. Ela nada se parece com as máquinas de escrever de hoje. Pode até lembrar vagamente, né? Eu acredito que ali embaixo esteja as teclas desse teclado, e lá em cima estejam o lugar onde você insere o papel. Nos próximos slides, nós temos aqui 1890, Hermann Hollerith realiza o primeiro processamento automático de dados. Olha só, tivemos a primeira máquina automática, né, de TA, e agora a primeira máquina que processa dados de forma automática. Essa máquina, de acordo com a imagem na foto, ela lembra muito a estrutura de um piano, só que por cima do piano teria o quê? Uma torre, né, parecem vários relógios com ponteiros. Então, vocês já ouviram falar de Hollerith como uma forma de contra-cheque, por exemplo? Então, é daí que vem o nome Hollerith, porque esse Hermann Hollerith desenvolveu essa máquina justamente para contabilizar o Hollerith de funcionários. Então, prosseguindo, próximo slide. No slide 33, ainda em evolução tecnológica como título, temos o item 1842, máquinas de cálculo de Burroughs. Essa máquina de cálculo de Burroughs, ela parece muito uma calculadora, só que de muito antigamente, né? 1892, perdão. Lembra que 1888, né? Que foi 4 anos antes dessa evolução aqui que nós estamos vendo, foi como que eu posso dizer? Foi o fim da escravidão no Brasil, né? Declaração da abolição, abolição da escravidão no Brasil. 4 anos depois surge essa máquina de cálculo de Burroughs. Então ela parece muito
uma ela tem uma alavanca enorme e tem vários botões sobre ela e ao fundo tem parece que um rolo de papel onde deve ser impresso os cálculos. Então no slide número 34 nós já pulamos de 1892 para 1900. E olha só, aqui nós temos a memória magnética, o surgimento da memória magnética em 1900, o surgimento do tubo de vácuo, e esse tubo de vácuo ele surge em 1906, ele está ali, é a figura à direita, parece uma lâmpada muito, muito antiga, onde existe um dispositivo dentro de uma vasilha de vidro, um cubo de vidro, e esse dispositivo está ali a vácuo, né? Não existe um ar ali dentro, foi removido o ar e por isso que é chamado de a vácuo. Vocês lembram daquela lâmpada incandescente de antigamente? Então, ela também funcionaria dessa forma, né? Com filamento que aquece e brilha ali dentro daquela lâmpada e possivelmente ali ela também está mergulhada no vácuo, sem a presença de gases ali dentro. Em 1926 surge os transistores e esses transistores ele veio para substituir realmente esse tubo de vácuo. Então foi uma grande evolução porque os tubos de vácuo eram complicados de você conseguir reduzir o tamanho deles para você conseguir construir computadores pequenos. Então, computadores como Colossus, computador como o ENIAC, eles eram computadores que ocupavam até de 2 a 4 andares de um prédio, porque eram enormes, eles funcionavam com tubo de vácuo. E com a invenção do transistor, o transistor ele pode ser reduzido, e é o que aconteceu, ele vai sendo reduzido, reduzido, até alcançar escalas microscópicas, né? Então você tem um processador, um microprocessador, você tem milhares de transistores ali dentro. Mas nessa imagem à esquerda nós vemos um exemplo de um transistor, né? A história do primeiro transistor, e no caso aqui ele é um exemplo de um transistor, só que ele é enorme, né? Tão grande quanto uma lâmpada de vácuo. No próximo slide, no slide 35, nós temos aqui uma série de datas com relação à evolução tecnológica. Então, em 1936, Alan Turing descreve a fundamentação teórica do computador. Ele também é considerado um dos pais do computador como a gente conhece hoje. Existe um filme que você quiser assistir que conta a história de Alan Turing e o desenvolvimento da máquina do computador que ele fez também, está nesse filme. O nome do filme chama-se Enigma. Eu acredito que é Enigma o nome do filme. Em 1936 também temos o primeiro computador elétrico de Atanasoff e início dos computadores ABC. Em 1940, temos a lógica de booleana de Claude Shannon. Em 1941, Conrad Zuse desenvolve o primeiro computador eletrônico programável. Olha aí já surge a oportunidade da profissão de programador de computador. Em 1944, temos Howard Allen cria o Mark I, primeira máquina totalmente automática. Em 1946, ENIAC torna-se operacional, inaugurando a primeira geração de computadores. Em 1948, temos no MIT, Massachusetts Institute of Technology, desenvolve a cibernética. Em 1950, primeiro transistor de junção bipolar, primeiro modem digital também. Em 1959, o circuito integrado, marca de inovação tecnológica. E em 1960, Theodore Nelson e o hipertexto, surgimento do sistema Unix baseado no Multics. Também a fonte é Veloso, Informática Básica, em 2014. A evolução do computador
A evolução tecnológica do microprocessador. Isso é o título do slide 36. Então nós saímos do computador e estamos entrando agora na área do microprocessador. Então temos aqui uma imagem no slide 37, mostrando também a evolução, né, do hardware de um processador. Então, no slide 38, temos aqui informações sobre a primeira geração dos microprocessadores, inicia em 1979, com o microprocessador 8088. Abaixo está a imagem dele. No caso aqui, temos 88 e 86. A segunda geração, em 1982, microprocessador 80286. Em 1985, o processador 386 como representante da terceira geração de processadores. E a quarta geração, em 1991, com 486. E o microprocessador Pentium, o K5, K6, e o 686 e o M2, na quinta geração de 1993. A sexta geração de processadores, em 1995, tem como representantes o Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, Celeron, K6 e o K3. Na sétima geração de processadores, temos o Athlon, Duron, Pentium 4 e Celeron. E na oitava geração, 2003, temos o Itanium, Opteron, Athlon 64 e Athlon 64 FX. Então, percebe-se aí que desde 1979 até os dias atuais, os processadores vêm evoluindo. E por aí, atualmente, nós temos o Core i5, Core i3, Core i9 e assim por diante. Aqui temos exemplos de processadores, os mais antigos, né? Nós podemos observar aqui, que é esse pretinho aqui, e acima também, processadores de computador, onde eles tinham pinos, né, tipo pequenas agulhazinhas, para se encaixar no socket de uma placa-mãe. E esse processador aqui, segurado pelos dois dedos aqui, à esquerda, embaixo, nessa imagem, no slide 39, ele deixou de ter esses pinos e passou a ter apenas contatos. Observe que esses pinos e esses contatos, eles são amarelos porque eles são folheados a ouro. E o ouro é um dos melhores condutores de energia, o que torna então a velocidade do processador mais rápido, o fato de ser folheado a ouro. No slide 40, nós temos aqui um pequeno vídeo a respeito da evolução tecnológica do microprocessador. Nesse momento eu vou executar esse pequeno vídeo. Série de reportagens especiais para quem curte entender como a tecnologia evoluiu e como ela ainda vai transformar, e muito, as nossas vidas. No centro dessa história está o coração de qualquer computador, o chip, também chamado de processador. No primeiro capítulo dessa série, um dos momentos mais importantes da história dos processadores. Essa história pode até parecer do arco da velha, mas os mais jovens, principalmente para aqueles que nunca tiveram sequer contato com uma máquina de escrever. O genial equipamento criado em 1873 começou a ser definitivamente substituído pelos computadores no final do século XX, mais precisamente no final dos anos 80. Essa troca começou com o surgimento da terceira geração de microprocessadores da Intel em 1985. O 386, como ficou conhecido, foi um verdadeiro marco na história da informática. Este foi o primeiro processador com capacidade de executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo e também o primeiro de 32 bits. Mais do que isso, o 386 foi um grande passo para o desenvolvimento de processadores e deixou muitos padrões que são usados até hoje. A partir do 386, a velocidade só aumentou. Logo em seguida, em 1989, surgiu a quarta geração de processadores, o 486.
O novo chip trazia o mesmo cérebro do 386 e mais um processador matemático integrado, o que o tornava muito mais rápido do que seus antecessores. A arquitetura do 486 também representou um grande avanço. O desempenho praticamente dobrou em relação aos 386. 2 anos mais tarde, em março de 1993, chegou a vez de um novo processador que todos nós que gostamos de tecnologia devemos lembrar. Em princípio, a ideia era que a 5ª geração dos microprocessadores fosse batizada de 586, mas como números não podem ser registrados, o nome foi alterado. Há várias versões para o nome. Uma diz que a inspiração veio do nome de um dos cavalos vencedores de Craig Barrett, na época um alto executivo da Intel. Outra diz que o nome veio do grego e tem a ver com 5. Seja qual for a origem, o Pentium chegou e começou a transformar primeiro os computadores e depois o mundo. O interessante dessa história é que o processador Intel Pentium existe até hoje e não parou de evoluir todo esse tempo. Uma informação que talvez passe batida é que o processador Intel Pentium de hoje em dia tem a mesma tecnologia de 32 nanômetros dos processadores mais sofisticados. As máquinas turbinadas pelo Intel Pentium atendem bastante bem funções do dia a dia, como assistir a seus vídeos favoritos em HD, gerenciar músicas e fotos, acessar a internet e conectar-se com amigos pelas redes sociais. São uma ótima opção se você está de olho numa boa performance, mas não quer gastar muito. Na próxima semana, como os processadores atingiram um novo patamar de performance quando ganharam mais de um núcleo de processamento. Quer saber que diferença isso fez na história da computação? Bom, então fique ligado e confira. Então, no próximo slide, nós vamos ver a informação binária como título no slide 41. Temos aqui, então, 5 itens, onde BI significa igual a 2, nário significa igual a número, binário significa, então, número 2. A unidade de medida, a informação binária, ela é a forma como o computador trabalha atualmente. Então, o bit, né, que é justamente 0 ou 1, ele tem também, o computador trabalha com byte, como vimos anteriormente, né, como uma das unidades de medida para armazenamento de dados. O 8 bits ele é igual a 1 byte, e 1 byte ele pode ser, por exemplo, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. E nessa imagem, nós observamos aqui que temos um computador e temos 8 lâmpadas. Dessas 8 lâmpadas, elas representam justamente esse valor de byte que eu havia mencionado. Então, a lâmpada apagada representa 0 e a lâmpada acesa representa o número 1, o valor 1. Então, apagado, aceso, apagado, aceso, apagado, apagado, aceso, aceso. Então, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. E essa é a forma como o computador conhece a informação. No slide 42, nós temos aqui a imagem de uma tabela onde o computador no slide 42 nós temos a imagem de um computador onde não é mais um computador, é a imagem de um circuito onde você observa que temos a letra A, B e C, elas possuem uma linha na vertical abaixo delas. Na linha horizontal, elas estão conectadas a símbolos que são símbolos que representam determinadas funções em um circuito digital, uma eletrônica digital. Então, olha só, para a letra A, na coluna aqui ao lado, nós temos 4 símbolos zeros e 4 valores 1, um abaixo do outro. E na coluna B também temos 00, 11, 00, 11.
E na coluna C nós temos 01, 01, 01 até o valor, até o número, quantidade de número 8. Então são 8 dígitos dessa forma. E a próxima coluna representa produto, né? A vezes B, que significa também A e B. Então toda vez que encontra-se o A e B, por exemplo, 0 e 0, ele vai dar 0. E veja que toda vez que tiver um 0, na ocorrência dessas colunas, ela vai resultar também em 0. Ela só não vai dar 0 quando todos os valores, quando os valores for 1. Por exemplo, A e B, né? Aqui é 1 e 1, então não vai ter 1 como resultado. 1 e 1, 1 como resultado. Mas se tiver 0 e 1, ou 0, 0, ou 1 e 0, sempre vai dar 0, porque essa é a propriedade da função e, né? A e B. E quando você tem B mais C, ou ele significa B ou C, acontece da seguinte forma: 0 ou 0 dá 0, 0 ou 1 dá 1. Só vai dar 0 se ambos forem 0 nessa função de ou, e só vai dar 1 toda vez que tiver 1 entre os dois que estão sendo utilizados aqui na multiplicação, ou na função de ou. E esse resultado aqui, ele também é empregado aqui. Então, por isso que A e B ou C. E resulta esse valor que representa um byte. Então, o computador ele se comunica dessa forma. Temos aqui o circuito E. Toda vez que você vê essa barra na vertical, sem ter nenhuma barriguinha, igual esse aqui tem uma barriga, né, uma curva. Esse aqui representa o O, esse aqui representa o E. E aqui novamente o E. Então, essa equação aqui, ela é justamente representada dessa forma dentro de um circuito, dentro de uma placa, né? Uma placa de circuito eletrônico, de circuito digital. Então, se aqui vem 0 e aqui vem 0, no A e no B 0, quando ele chega nesse símbolo aqui, ele procura justamente o E. Então, 0 e 0 vai dar 0. Aí 0 e o resultado desse outro vai dar alguma coisa aqui. Então, B e C, quando eles começaram com 0, B ou C dá 0 também. Então, 0 e 0 termina com 0. Agora, digamos que seja esse daqui, olha só. Vamos pegar essa linha, que é a penúltima linha, onde A vale 1, B vale 0 e C vale 1. Então, A ele vale 1, 1 e B, o B ele vale 0, então ele retorna 0 aqui. E, obviamente, você sabe que já que ele é 0 aqui, não importa o valor que vier nessa porta, ele vai dar um valor 0 também. Então, mas toda vez que A e B entrando aqui forem 1, ambos forem 1, o valor aqui vai ser 1, e aqui for 0, ele vai ser 1 e 0, ele tem a saída 1 também. Então, isso aqui é só como um exemplo de curiosidade como que o computador trabalha. Isso aqui não vai ser cobrado em prova. É só porque a critério de curiosidade. Com relação à nossa computação tradicional, nesse slide 43, é possível observar o seguinte: a computação clássica, ela trabalha com bit, né, que é 0 ou 1, né, aceso ou apagado. E a computação quântica, ela trabalha com estado em que aquela informação ela pode ser tanto 0 ou quanto 1 ao mesmo tempo. Então, nesse slide, nós temos aqui uma imagem que representa uma dinâmica dessa relação, né, entre a computação clássica e a computação quântica. Temos aqui, então, olha só, vou dar início, vamos observar. A computação tradicional, ela precisa percorrer vários caminhos e ela leva muito mais tempo para isso. E a computação quântica, ela percorre todos os caminhos de uma vez só. Então, essa é a principal diferença, né, com relação à computação clássica e a quântica. Ou seja, a evolução do hardware computacional será muito grande quando tivermos disponível computadores quânticos para a sociedade, para a humanidade. Ao que parece, tanto Google quanto a IBM e algumas outras empresas já conseguiram construir o primeiro computador quântico, mas ele não é um computador que
que ainda funcionam de uma forma legal, como o computador que nós temos hoje em dia, né, com um propósito geral. Mas já conseguem trabalhar a informação dessa forma, sendo ao mesmo tempo tanto 1 e 0, sendo ao mesmo tempo um valor apagado ou aceso. Aí nós chegamos num ponto em que nós temos essa relação do homem e máquina. Nesta slide 44, o título é Kasparov versus Deep Blue. Kasparov, ele foi considerado o maior jogador de xadrez do mundo. E ele está nessa imagem aqui enfrentando o seu rival, que na verdade é uma máquina, é um computador, denominado Deep Blue. O Deep Blue, ele foi construído pela IBM. E esta imagem aqui, ela é de 1996 ou 1997, onde houve uma disputa. E nessa disputa, em 1996, Kasparov ganhou dessa máquina, ele venceu as partidas contra essa máquina, mas em 1997, que é a representação aqui no slide adiante, né, o slide 45, nesse momento houve uma mudança nos resultados. E no slide 46, temos aqui que é possível ver, né, uma certa apreensão na imagem, onde o público está assistindo, acompanhando o grande jogador de xadrez representando a humanidade contra uma máquina. E em 1997 ocorre a derrota, né, onde Kasparov ele perdeu o primeiro jogo de xadrez contra essa máquina. Ele havia vencido todas as partidas contra essa máquina em 1996. Em 1997 ele perdeu a primeira partida para uma máquina. E aí, no slide 47, nós temos imagens, né, de quem é o Kasparov, que nós temos Kasparov à esquerda, numa imagem que dividida em duas. À direita está a máquina, o computador Deep Blue. E na imagem do meio, do centro, nós temos o documentário denominado Game Over, Kasparov and the Machine, onde está a imagem de Kasparov, a imagem do computador Deep Blue e a imagem do tabuleiro de xadrez com suas peças. À direita, na última coluna de imagens, temos aqui novamente Deep Blue e o pessoal empurrando Deep Blue pela calçada, de uma rua, de uma cidade. Então isso aí representa o primeiro momento em que será que as máquinas vão superar os seres humanos? E aí você pode perguntar, não, mas é porque jogo de xadrez é um jogo de cálculo, né? Cálculo matemático, então não vai passar disso, porque a máquina ela é uma grande calculadora. E aí então surge a história do Watson, também construído pela IBM, um computador que vence dois dos melhores humanos, dos humanos vencedores do jogo chamado Jeopardy. E nesse jogo chamado Jeopardy, o que acontece? O apresentador ele dá informações e o jogador ele tem que formular uma pergunta. Porque o que o apresentador está fazendo é dando uma resposta. Você tem que apresentar uma pergunta para aquela resposta que o apresentador informou. Por exemplo, se eu dissesse Brasil 1500 Terra de Santa Cruz. E aí o jogador teria que formular uma pergunta. Eu poderia, por exemplo, responder quem descobriu o Brasil? E aí está relacionado justamente a isso. Brasil, no ano de 1500, na Terra de Santa Cruz, que na verdade era o antigo nome do Brasil. Então essa seria uma pergunta adequada para a resposta. E assim ganharíamos pontos. E essa máquina conseguiu vencer os seres humanos. Vamos ver? More on that showdown on one of America's most beloved game shows, Jeopardy! Two human champions going brain to brain with a supercomputer named Watson. We dispatched David Muir to tell us what we've learned about man versus machine.
Let's take alternate meanings for 200, Alex. Call it man versus machine, superstar contestants against the supercomputer. Watson was off and running. Losing to him by 1/100th of a second. Watson. Who is Michael Phelps? Yes, Watson. Go. What is The Last Judgment? Correct. Go again. Watson. Who is Jean Valjean? Correct. And today, when we saw what makes Watson tick, he's loaded with a world of data, 10 refrigerator-sized racks of servers. When Alex Trebek delivers that clue to the humans, a text of the clue is sent to Watson, who searches his hard drives for the answer. A long way since that first computer with a hard drive in the 60s could store about one Manhattan phone book. Watson can now hold 12 million of them. In the 80s, IBM's first PC could understand about 5,000 words. Watson, 125 billion. But sometimes that data misses the human subtlety. Stylish elegance, or students who all graduated in the same year. Watson. What is chic? No, sorry. What is class? Class, you got it. The mere mortal got it right. And sometimes Watson just isn't fast enough, can't sift through all that data. The man who helped build him. Watson got the answer, but slower, and couldn't buzz in fast enough to... And what are you saying behind the scenes? Are you, come on? Of course. Pois então, nesse vídeo foi possível ver, né, a imagem lá do Watson participando do jogo do Jeopardy contra 2 humanos, e ele foi vitorioso. Ele venceu os 2 maiores vencedores humanos desse tipo de jogo. Então, olha só, e veja a complexidade. Um computador que ele consegue ouvir o que você está dizendo, ele consegue compreender o que você está falando e consegue interpretar, consegue pesquisar na internet e trazer para você uma resposta para a sua pergunta, por exemplo, né? Então o computador ele foi muito além de jogar xadrez. Agora ele consegue te compreender e te responder como se fosse uma pessoa. Então, prosseguindo no slide de número 49, o título é Cortadores de cana versus máquinas. Então, essa fotografia aqui são 3 fotos, onde temos 2 cortadores de cana abraçando a cana, né, o canavial, e passando a foice para cortar a cana. E nessa foto maior, nesse slide 49, temos um trator, 2 tratores no caso, sendo que um é a colheitadeira, o outro trator vai puxando uma gaiola, onde cai a cana toda limpa. Então, essa máquina, esse maquinário, ele conseguiu substituir a mão de obra humana. Então, o computador, essa é uma reflexão a partir de agora, né? Será que o computador não vem também com essa intenção de substituir não só a mão de obra braçal humana, mas justamente o cérebro humano? Vamos para o próximo slide. No slide 50, temos aqui a imagem de 3 livros e a imagem de uma pessoa. Essa pessoa é o Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, ele é autor de 3 livros. O primeiro livro chama-se Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. O segundo livro é Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã. E o terceiro livro é 21 lições para o século XXI. Yuval Harari, ele vem também, nesses livros, tratar justamente dessa nossa época, da nossa sociedade, dessa nossa relação com as novas tecnologias, né? E ele levanta algumas questões muito interessantes, muito importantes. Então vamos para o próximo slide. No slide 51, nós temos aqui uma fala do Yuval Noah Harari, temos a legenda e temos uma dublagem. Vamos ouvir. Como lidar com as mudanças climáticas? O que fazer quando a inteligência artificial colocar bilhões de pessoas para fora do mercado de trabalho? Como usar os novos e enormes poderes da engenharia genética? A realidade do século XXI é assustadora. Então, eu entendo porque as pessoas desejam evitar esse assunto, mas nós não temos escolha. Ninguém pode dizer como o mundo e o mercado de trabalho serão em 2040. Ninguém sabe o que se deve ensinar aos jovens de hoje. E a única maneira de os humanos se manterem no jogo será continuar aprendendo ao longo de suas vidas.
e reinventar a si mesmos, de novo e de novo, mesmo quando tiverem 50 anos. Aqueles que controlam os dados controlam o futuro da vida, porque hoje, dados são os bens mais importantes do mundo, e a política se tornará uma luta para controlar o fluxo de dados. Há muitas conversas ultimamente sobre hackear computadores, mas na verdade estamos entrando na era de hackear seres humanos. E nós temos que desenvolver novos modelos políticos que podem lidar com os problemas sem precedentes do século XXI. Então, esse aí foi o vídeo com Harari, Yuval Harari, falando a respeito de algumas preocupações que deveríamos já estar lidando com isso, né? Pensando a respeito. Então, fica aí o vídeo para reflexão, né? Do nosso envolvimento com as tecnologias, suas evoluções e a nossa relação com esse mundo tecnológico. Alguns sites já apresentam certos questionamentos, como por exemplo, no slide 52, temos aqui algumas perguntas que você pode encontrar no site chamado ittrends.com. São quatro imagens do site. A primeira contém a seguinte questão: você está preparado para os desafios da AI Economy, ou seja, economia da inteligência artificial? Segunda pergunta: os impactos da inteligência artificial na economia global. Isso não é uma pergunta, é o título, né? Mas trata desse tema aí. A terceira: qual será o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho? E a quarta: prepare-se para as ameaças da inteligência artificial. Entenda como ficam os padrões éticos, regras e leis que guiarão as empresas. Então, ele é um site especializado, né, na área de tecnologia, da informação e comunicação, que está aí levantando questões interessantes para a gente pensar a respeito. A partir de agora, a critério de curiosidade apenas, não será cobrado. Estou apresentando capas de alguns livros que já estão disponíveis, por exemplo, na Amazon, para serem adquiridos e que tratam desse assunto, né? Da nossa relação enquanto sociedade, enquanto pessoas, com relação ao mundo que está mudando velozmente com a evolução das tecnologias. Aí temos aí um livro chamado Obrigado pelo Atraso. Ele fala a respeito da grande velocidade que estamos impondo a nós mesmos enquanto cidadãos, né? Um livro sobre a servidão moderna, a era das máquinas, adeus ao trabalho, né? Que já é um indicativo sobre o fim dos empregos. E aí nós temos outros livros que vão a fundo nesse assunto, né? Que está diminuindo bastante a questão de empregos disponíveis no mundo todo, e alguns apontam que é devido ao avanço da tecnologia, que está sendo muito rápida e nós não estamos conseguindo acompanhar, e estamos perdendo essa batalha aí, enquanto sociedade, enquanto humanidade. Então são alguns livros aí que apresentam as imagens, que para quem tiver interesse em querer adquirir, olha lá, Os Robôs e o Futuro dos Empregos, é o título de um livro. Os robôs vão roubar seu trabalho, mas tudo bem, é o título de outro livro. O Precariado, a Nova Classe Perigosa, também é o título de outro livro interessante. Um livro de Kevin Kelly, Para Onde Nos Leva a Tecnologia, e assim por diante. São esses livros aí que eu encontrei. Eu li também a respeito de cada livro desse na sua contracapa. E assim, por hoje é só, pessoal. Então fica aí a dica dos livros. Vamos partir agora para uma simples questão de tarefa, né, para a aula de hoje, que vai ser a produção de um texto, né, a partir de uma pesquisa na internet sobre o tema da aula de hoje. Então, pessoal, eu vejo vocês na próxima aula e até mais.